dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista há 20 anos, cuidando com excelência de pessoas que estão enfrentando a doença mais complexa que a medicina já vivenciou. E hoje a live é voltada a essa parte emocional, inspiracional, que é sobre o perdão. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho mais sobre a questão do perdoar para você se libertar. E eu vou trazer 5 passagens bíblicas que tocam o meu coração e talvez possam, meu desejo é esse, tocar o seu, para você se libertar das pessoas que ocupam a sua mente sem pagar aluguel. Então, fica aqui comigo, perdoar para libertar-se, desejo que você se liberte o quanto antes e acredito que você vai se surpreender com as informações que eu vou trazer. Perdoar para libertar. Escrevi aqui nos comentários e sejam todos bem-vindos, a Val, a Nina, todos aqui chegando de manhã cedinho para a gente começar esse bate-papo. Espero que vocês já estejam com a querida água para a gente caminhar juntos com saúde e com bem-estar. Desculpa o barulho de fundo, tem um cachorrinho fazendo o seu latido matinal. Então, olha que bacana. Não tem como eu falar da questão do perdão sem trazer exemplos, antes de trazer exemplos magníficos da Bíblia, trazer exemplos meus. Muitas pessoas chegam até mim e me falam que estão com raiva do profissional da saúde, estão magoados com o profissional da saúde, estão tristes com aquilo que foi feito durante o tratamento. Para qualquer profissional da saúde, você poderia falar isso de forma natural e ele ia balançar a cabeça e falar que entende. Mas eu entendo o que você está passando, porque durante o meu tratamento, desde os 12 anos de idade até agora, muitos erros médicos foram cometidos. E nenhuma dessas pessoas ocupa espaço na minha mente ou no meu coração, exatamente porque eu aprendi a perdoá-las dos erros que elas cometeram. E olha que interessante, lá atrás o diagnóstico não foi feito de forma correta, foi feita a cirurgia, como eu sempre falo, de um tumor de 1,275 kg, da suprarrenal esquerda da 10ª costela, e um dos primeiros erros médicos foi não oferecer anestesia pós-cirúrgica. Eu senti todas as dores de uma grande cirurgia que durou horas e essa falha me trouxe dor. Eu sei que muitas pessoas, por conta de falhas médicas, sentem dor hoje, não tem dúvida disso. Eu senti. Qual foi o lado positivo de eu aprender a perdoar e entender que aquilo eu poderia transformar em algo positivo? Hoje, a minha resistência para a dor é gigantesca, é muito grande. Então, esse foi um ponto positivo que eu aprendi com o erro médico que foi cometido. Então, foi bom. Para mim, eu transformei esse erro médico numa graça. O segundo ponto foi não fazer o diagnóstico precoce de uma doença, que por sinal deram um diagnóstico errado, falando que era um simples tumor benigno, sendo que era câncer. E em seguida, de 1995 até eu completar os 24 anos, até eu chegar na descoberta do câncer, que foi em 2001, foram 21 metástases. Então, materialmente, o meu corpo pagou por esse erro médico, materialmente. Só que espiritualmente eu entendo que essas situações foram transformadas em situações positivas, em coisas positivas. Uma delas é que o meu pai também teve câncer, já fiz até live com ele, e ele está curado do câncer, graças em primeiro lugar a Deus, a família e a alimentação que eu programei para ele, claro, sempre junto ao lado da medicina, mas a medicina, na minha visão, não está à frente de Deus, da sua família e da alimentação, e ele não tem a doença. Assim como dezenas de outras pessoas que me acompanham também não estão com a doença e muitos estão caminhando já para a questão da cura do câncer, que é o ponto mais alto que a gente pode ter. Então, essa situação de ter acontecido erros graves durante o meu acompanhamento foram
transformadas por Deus e por mim em graça para que eu pudesse abençoar pessoas da minha família e pessoas que não fazem parte da minha família. Na verdade, a minha nova família, que são as pessoas que desejam a remissão. Então, lembre muito dessa situação, lembre muito desse ponto especial que você não pode deixar na sua vida pessoas ocupando a sua mente ou o seu coração de uma forma dura, de uma forma ruim. Liberte essas pessoas do seu coração. Você que precisa perdoá-las, você não precisa ouvir perdão delas. E eu vou trazer algumas passagens bíblicas, é difícil a gente falar de perdão e não falar da Bíblia, pelo menos eu não consigo. Então eu quero trazer essas informações para que você possa enxergar mais longe, você possa enxergar adiante. Uma das histórias bíblicas muito conhecidas está em Gênesis, de José e seus irmãos. Para quem conhece a história bíblica sabe que José foi vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham ciúme dele, e foi declarado para o pai como uma pessoa que tinha sido morta. Trouxeram até o manto dele com sangue, falando que ele foi morto por leões, se eu não me engano. E ele, infelizmente, foi preso, quando chegou no Egito, teve o problema com uma das mulheres que se pronunciou para ele não quis se deitar com ela. Ela era esposa do mestre dele, de um patrão dele, ele não quis se deitar com ela. Ela acusou ele de estupro, como fosse isso, né? Alguém assediando, tentando tomar o corpo dela, e ele foi preso. E quando foi preso, teve a chance de contar os sonhos que ele tinha, né? Ele sempre foi uma pessoa que interpretava sonhos, e uma das vezes ele interpretou o sonho de uma das pessoas que estava na prisão, e ele disse para a pessoa que estava na prisão que quando ela saísse, para falar para o faraó sobre ele. E o faraó, como todos sabem, teve um sonho das 7 espigas secas e das 7 espigas gordas, das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E a partir disso, quando ele interpretou esse sonho, ele se tornou o grande nome dentro do Egito e só estava abaixo do faraó. Ele ficou responsável pela gestão de tudo aquilo que fazia parte do patrimônio do faraó. Então, graças à visão dele, graças à bênção que ele teve, e infelizmente ele teve situações difíceis, mas não transformou situações difíceis em dor, transformou isso em graça. Ele salvou o Egito da morte, inclusive salvou seus pais e salvou seus irmãos. Então, olha que interessante, se ele tivesse guardado rancor sobre essa situação, o pai dele estaria morto, os irmãos dele estariam mortos e todo o Egito estaria morto, porque não haveria mais comida. O alimento precisou ser guardado durante 7 anos, para que durante 7 anos pudesse ser consumido. E por que ele conquistou isso? Porque ele perdoou. É bonita a cena na Bíblia, né? Eu falo cena porque eu imagino a cena dele chorando no momento que ele entra em contato com os irmãos, entra em contato com o pai, e que ele perdoa esses irmãos. Ele perdoou esses irmãos, inclusive esse perdão foi tão verdadeiro que quando o pai dele morreu, o pai dele pediu para que ele perdoasse os irmãos, e o pai dele morreu e ele não matou os irmãos. Os irmãos, na Bíblia, falam que ficavam com medo dele poder matá-los, né? Porque o pai já tinha morrido, ele não tinha um compromisso com ninguém que ele respeitasse verdadeiramente, que era o pai, e os irmãos não foram mortos de forma alguma. Por sinal, os judeus cresceram muito dentro do Egito, como é sabido por toda a história bíblica. Então, essa é a primeira história de perdão, que nos traz esse ensinamento de que muitas coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Aqui a gente vive aflições, mas se você deixar essa dor e essa pessoa ocupando aluguel na sua mente, seja seu médico, seja seu profissional da saúde, talvez você não alcance a graça lá na frente. Use de exemplo a passagem de José. Não podemos esquecer também do Pai Nosso, que foi falado dentro do Sermão da Montanha.
no qual Jesus, na sua oração, fala: perdoai os seus pecados para que nós possamos ser perdoados. Né? A gente peca, a gente erra. Quantas pessoas a gente já não ofendeu, já falou alguma palavra que trouxe tristeza para o coração? Então Jesus também traz na sua oração a questão de perdoai-vos, né? Perdoai as pessoas para que você possa ser perdoado também. Aprenda a perdoar. A gente também erra, não é só o profissional da saúde que erra, não. A gente, como ser humano, erra bastante. É importante desenvolver essa habilidade de perdoar para que você tenha uma vida de graça e uma vida de leveza. Essa é a segunda passagem. A terceira é do filho pródigo, conhecido na Bíblia como filho pródigo, que pede toda a sua parte para ir embora da terra do pai, e ele vai embora e gasta tudo. Gasta com besteiras, gasta com bobagens todo o dinheiro e depois volta para os braços do pai, já achando que seria um escravo do pai, já achando que seria alguém submisso ao pai, e o pai o abraça e fala que ele é muito bem-vindo, matam animais, fazem festa, porque é assim que o pai verdadeiro faz. Ele sempre está de braços abertos para receber você, independente dos erros que você tenha cometido. Essa é uma demonstração clara do poder que a gente precisa desenvolver do perdão, né? O pai perdoou o filho, então o seu pai, e eu vejo o pai como Deus, ele tem esse poder de perdoar independente do erro que você tenha cometido durante a sua vida. Então não carregue culpa, né? Então quando a gente fala de perdão também, você não pode também carregar culpa, porque às vezes você se sente culpado de algum erro que você tenha cometido, mas não, o pai perdoa. Se eu penso que o meu pai é Deus, né? Eu tenho um pai aqui na terra, mas eu tenho um pai que é Deus, ele perdoa você, mas você precisa se arrepender, né? Davi se arrependeu dos erros que ele cometeu e foi perdoado. Adão não se arrependeu. Olha que bonita essa passagem. Davi se arrependeu dos erros que cometeu, mas Adão não. Mostra isso para mim, Alexander, mostra. Davi se arrependeu, chorou, pediu para Deus que queria morrer por conta da culpa que ele trazia, dos erros que ele tinha cometido, mas se arrependeu diante de Deus, rasgou seu coração diante de Deus, mas Adão não. Adão terceirizou o erro que ele cometeu. Não fui eu que cometi erro. Quem cometeu erro foi a Eva. Olha que danado. Jogou a culpa para Eva. Aí a Eva também não se arrependeu e pegou e jogou a culpa para a cobra. Então, olha a diferença da relação de Davi com Deus e de Adão e Eva com Deus. E lembrando que que Adão e Eva tinham um contato próximo todo fim da tarde com Deus. Davi não tinha esse contato, os outros também não tiveram, exceto os grandes profetas, mas não tinha esse contato próximo. Então o arrependimento é fundamental para que a gente possa, na minha visão, no meu entendimento, alcançar a graça. E Jesus também, outra passagem dele, né? Não podemos esquecê-lo nunca, o grande mestre, o grande líder no meu coração, perdoa Pedro, e ele fala que Pedro ia negar ele 3 vezes. Até existe essa passagem ali na região, falando que ao cantar do galo, o galo não fazia parte daquela região, mas existe uma trombeta que representava essa imagem do galo, né? Por isso que falam, a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. Não havia galo naquela região, mas havia o tocar das trombetas que representava essa questão do galo. Então Pedro negou Jesus 3 vezes, isso é conhecido na Bíblia de forma muito clara. E depois Jesus vai até Pedro na praia e se reconcilia com ele. Ele perdoa o Pedro a ponto mesmo de dizer que Pedro precisa apacentar as ovelhas dele. Então existe mais uma vez a demonstração do perdão de Jesus diante de Pedro. Mais uma demonstração dessa capacidade que nós precisamos de desenvolver, assim como Jesus, de nos libertarmos. A quinta já é uma situação dolorida, acho que não representa a realidade hoje atual, mas Estevão, ele foi apedrejado pelos seus perseguidores, foi morto, e ele perdoou também esses perseguidores, porque ele tinha a consciência plena de que ele tinha contato com Deus. Então ele perdoa
as pessoas que estão apedrejando ele, que vão matar ele, isso daí já é conhecido, já é sabido. Assim como eu quero trazer a sexta, né? Eu acho que eu vou colocar mais uma aqui, a sexta, que eu estou trazendo uma a mais, que é quando Jesus está morrendo na cruz, ele fala, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, muitos profissionais que estão em contato com você hoje não sabem o que fazem. E eles não cometem erro porque querem matá-lo ou querem prejudicá-lo. Eles não têm consciência do que estão fazendo quando falam para você comer açafrão, não têm consciência de quando falam para você comer a veloz, não têm consciência quando falam para você que você precisa tomar fosfetanolamida, que você precisa tomar quimioterapia não, perdoe, tomar a ozonioterapia, me perdoe, quimioterapia é muito bem-vindo, tomar ozonioterapia, ou eles não sabem quando eles falam para você que tanto faz o que você come, eles são ignorantes, né? Sem desmerecê-los, eles não têm acesso à informação. E isso pode levar você à morte, pode levar você à destruição. E eu não quero isso, eu quero ajudá-lo a aproximar cada dia mais da remissão, se livrando dessas receitinhas medíocres e desse terrorismo que só agita o seu coração, só balança a sua vida num sentido ruim, tá bom? Então, a mensagem especial hoje era sobre o perdão, a capacidade que a gente precisa desenvolver para nos libertar de inquilinos que estão na sua mente e no seu coração sem pagar aluguel, se livre dessas pessoas. Quando eu falo perdoar, também é importante lembrar que não significa você continuar caminhando com esse profissional, continuar caminhando com essa pessoa. Quando eu falo em perdoar, eu falo de você se libertar dessa pessoa e realmente não ter contato. Você não precisa continuar tendo contato com alguém que está agredindo você, está machucando você. Isso não é necessário, né? Lembra disso, perdoar não significa liberdade para sofrer. Perdoar significa liberdade para viver uma vida extraordinária, tá bom? Então, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje é sobre o perdão. Eu acho que eu nunca fiz live sobre perdão, e ela é fundamental para que a gente possa caminhar em locais mais ricos, mais prósperos e com uma vida mais abundante e mais especial. E me perguntaram alguma coisa aqui no começo, eu foquei, claro, no tema de hoje, que é a nossa querida live de perdoar, e eu queria ver aqui, ó, a Val me perguntou sobre o grão de bico. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, Val, e eu já respondo. Tomar um pouquinho da água e já responder. Bom dia! Grão de bico pode ser consumido por quem tem câncer de mama? Pode. Eu até sei de onde vem essa dúvida. Muitas pessoas associam grão de bico como um alimento que tem fitoestrógeno, que é como fosse a soja, como fosse a linhaça, mas não. A gente não tem fitoestrógeno no grão de bico, como nós temos de forma abundante na linhaça e no, eu ia falar feijão, mas não é feijão não, e na soja. Esses dois são alimentos muito fortes em fitoestrógenos que podem causar hiperplasia da mama e da próstata. Soja e linhaça podem fazer isso, mas o grão de bico não tem essa relação. Então, se você gosta do grão de bico, se é agradável ao seu paladar, ele tem proteína, tem fibra solúvel e ele tem ferro, né? Não posso esquecer do ferro. Ele é positivo para a saúde, ele agrega valor à sua saúde, tá bom, Val? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Mais alguma? Bastante pessoas aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Se alguém quiser dividir live comigo agora, coloca eu quero. É muito importante a gente caminhar dessa forma. Faço quimioterapia, posso comer piqui? Se for goiano, deve, se você gostar também, né? Eu gosto de piqui no arroz, gosto de piqui no frango, é uma delícia, né? É muito aromático, né? A gente fala assim, deixa um sabor diferente. Muitas pessoas perguntam sobre chimarrão.
De forma geral, a gente precisa ver essas ervas antes de fazer a prescrição. Eu faço essa individualização com o meu paciente, pela rede social não teria como eu fazer isso. A Mary, acho que é Mary ou Mari, não sei. Doutor Alemacelos, qual alimentação o senhor indica para aumentar a imunidade para quem está fazendo quimioterapia, radioterapia? Papai foi diagnosticado com câncer orofaringe. Tem muitas orientações que precisam ser passadas para melhorar a imunidade, mas eu falo uma que é bem prática. Precisa comer carne, seja carne de boi, de frango, peixe, ovo, suíno, você precisa comer carne. Alice perguntando, posso comer ora pronobis? A pergunta mágica é, se a gente fala, se alguém pode comer arroz, feijão, fruta, verdura e legume, eu sei que pode, porque isso faz parte do hábito alimentar do brasileiro. Eu não preciso perguntar por que a pessoa quer comer arroz e feijão. Mas no caso da ora pronobis, que não é algo comum na alimentação do brasileiro, exceto algumas regiões que tem ela como prato típico, eu preciso entender, Alice, por que você quer comer ora pronobis? Faço químio, posso comer doce? Pode, não proíbo nenhum paciente meu de comer doce. Por sinal, eles têm uma alimentação afetiva, que é as grandes chaves que eu tenho no meu atendimento. O nódulo pode virar câncer? Sim, tenho um na mama, há 6 anos já fiz biópsia, ele é benigno, mas fico bem preocupada. Será que realmente preciso tirar? Consulte uma segunda excelente opinião. Não adianta consultar um segundo médico. Segunda excelente opinião e você saberá o caminho a ser traçado, tá bom? Alice, me falaram que aumenta a imunidade. Falso, mentira. Ora pronobis não aumenta a imunidade e você vai perder tempo fazendo isso. Agora, se você fala, quero comer ora pronobis porque eu gosto, tá tudo bem. Quero comer ora pronobis porque aumenta a imunidade e combate a anemia. Falso, mentira das grandes, tá bom? Faço químio, posso comer ora pronobis, respondi aqui. Então a mensagem especial hoje era essa, para que a gente possa caminhar nessa sexta-feira com mais tranquilidade, com mais leveza. Muitas pessoas com dúvidas sobre aquilo que precisam comer durante o tratamento. Fundamental, boas informações para que você caminhe de forma adequada durante o câncer. E a Mary colocou aqui, doutor Ale, muito obrigada pela informação, porque como o nódulo está grande no pescoço, ele está com dificuldade de alimentar e a carne ele não está conseguindo somente mais líquido. Exatamente essa questão que eu trouxe, né? Para quem deseja aumentar a imunidade, a carne é aliado. Mas como é que a gente vai oferecer essa carne? Em qual dose, qual quantidade, em qual frequência? Esse é o atendimento diferenciado que eu faço para o meu paciente, que segura na minha mão e acompanha comigo. Amparo, não estou conseguindo comer nada, faço químio, estou passando mal, faço tratamento de metástase no fígado, preciso de ajuda. Manda mensagem privada para mim. Quem mandou foi... Eu não consegui ver o nome, Amparo, manda mensagem privada. Existem várias técnicas nutricionais que precisam ser aplicadas para que você volte a comer, porque perder peso durante a químio significa não chegar na remissão e na cura. Perder peso significa perder imunidade. Perder peso significa você ter que pular quimioterapia porque o seu corpo não aguenta fazer o tratamento. A Simone colocou aqui, receita de couve, beterraba, gengibre, cenoura, aumenta a imunidade? Não, só enche a sua barriga e atrapalha o seu tratamento. Simone, não faça essas receitas de sucos mirabolantes que aí estão. Câncer tem sintomas tipo cansaço, desânimo? Ludmila, se você tem dúvida, se você tem câncer, existe um caminho muito fácil. Consulte o primeiro clínico geral que você conheça. Eu não posso falar consulte um oncologista porque nem todo mundo no Brasil tem acesso a um oncologista. Inclusive, no próprio SUS é limitado esse acesso, esse contato. Tem cidades que não tem oncologista. Então, a minha sugestão é para alguém que tem medo de estar com câncer, consulte um excelente clínico geral e verbalize isso para ele, que você está com medo de estar com câncer,
que você está cansada, que você está sentindo isso e aquilo, e ele vai direcionar vários exames para identificar se existe a presença do câncer ou não, tá bom? E aí depois você manda notícias aqui para mim, eu tenho certeza, meu coração deseja que você não tenha nada e que você esteja apenas com uma indisposição momentânea, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Mais água. Será que temos mais perguntas? Senão a gente já encerra por aqui. Como faço para marcar uma consulta? E eu preciso de um acompanhamento nutricional. Manda uma mensagem privada para mim. Toda rede social tem a mensagem privada, seja Instagram, seja YouTube, seja Facebook, seja TikTok, todas elas têm. Você manda a mensagem privada e a gente já começa a bater um papo por mensagem para conversarmos de como vai ser essa condução minha ao lado da pessoa querida que você ama e está com câncer. Tá bom? Então, mensagens hoje encerradas, perguntas encerradas. Obrigado aqui pela presença, pela atenção. Espero que vocês possam desenvolver todos os dias essa capacidade de perdoar, exatamente porque ela vai libertar você, na minha visão, para graças maiores, para uma vida extraordinária. Não carregue culpa na sua vida também. O filho pródigo carregava culpa e não pedia, tinha medo de ser tratado como um reles, servo diante do pai, e ele não teve, né? Ele se libertou dessa culpa, se libertou desse problema exatamente para que ele pudesse alcançar a graça. E a gente só se liberta dessa culpa se a gente tiver humildade, né? As pessoas que não têm humildade lambem o chão e dão cabeçada e pancada a todo momento. Então se liberte na questão do perdão, se liberte dessa questão da culpa, exatamente porque o Pai sempre está de braços abertos para receber e para que você tenha salvação no meu entendimento, na minha visão de mundo. Tá bom? Então, obrigado aqui pela presença de todos, obrigado pelos bons dias, obrigado aqui pelos 100%, né, os corações também, e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Um forte abraço.